Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Thales Rogério, professor de História aqui do canal, e hoje nós estaremos dando início a um ciclo de aulas de História voltadas para o Brasil colonial, focados aí no edital da Polícia Militar do Estado do Paraná. Nós já estamos com o edital na praça, está retomando as suas inscrições, inclusive é uma oportunidade para quem perdeu a primeira etapa das inscrições, e no edital é cobrado aí alguns pontos referentes à história do Brasil, especificamente o Brasil Colônia. Então, para facilitar aí o estudo de vocês, nós vamos trazer alguns resumos referentes a esse conteúdo. Vamos. A chegada de Pedro Álvares Cabral e a sua esquadra no litoral da Bahia, aí na data do dia 22 de abril de 1500, colocou Portugal em uma situação definitiva de grande potência marítima, né, já tendo desbravado novas rotas comerciais aí com o Oriente, que romperam inclusive o monopólio, né, dos mercadores das cidades de Gênova e Veneza. A descoberta do Brasil abre então caminho para uma exploração colonial e o lucrativo negócio que abasteceram aí os cofres portugueses por mais aí de 3 séculos. Para muitos historiadores, trago aí a verdade de que a chegada dos portugueses ao litoral da Bahia foi mais uma tomada de posse propriamente dita do que até mesmo um descobrimento do novo território. Isso porque já havia a existência do território, né? Já era sabida aí por Portugal de que esse território já existia, e no ano de 1494, Portugal e Espanha já havia dividido as terras do novo continente com aquilo que nós chamamos o Tratado de Tordesilhas. Mas, para evitar uma certa briga e para facilitar os interesses até mesmo da coroa portuguesa, houve o desenvolvimento daquilo que nós chamamos de capitanias hereditárias, que é o objetivo de tomar posse, de explorar e defender o território brasileiro. Portugal dá início a uma montagem de uma estrutura administrativa da colônia. Sem recursos financeiros nem humanos para empreender uma ocupação em grande escala na colônia, o rei de Portugal, Dom João III, decide, no ano de 1534, dividir o território brasileiro em 15 faixas de terra, né? As capitanias hereditárias, como são então chamadas agora, dá aí o direito de administrá-las de uma forma totalmente vitalícia e hereditária, e quem recebia esse direito era chamado de donatário, né? Que eram nobres ou burgueses que se comprometiam a arcar com os gastos na colônia, logicamente com recursos próprios, repassando grande parte de rendimento, então, à coroa portuguesa. A regulamentação do sistema era feita por 2 documentos, a Carta de Doação e a Carta Foral. Os donatários aplicavam a justiça e podia doar sesmarias, que eram fazendas, e cobrar impostos relativos à agricultura e à exploração dos rios. A coroa então tributava a exploração do pau-brasil e especiarias e principalmente metais preciosos aí que vinham da colônia. O sistema não apresentou os resultados esperados por causa dos isolamentos e também dos ataques dos índios e a falta de investimento que ocorria, até porque esses donatários deveriam arcar com todos os gastos aí, mas com recursos próprios, e esses recursos não eram suficientes, né? A maior parte faliu ou nem sequer foi ocupada pelos donatários. Das 15, apenas a capitania de Pernambuco, que era referência internacional na produção de açúcar, efetivamente prosperou, favoreceu aí a indústria açucareira, e a outra capitania é a de São Vicente, que acabaram desenvolvendo uma economia de subsistência. O sistema de capitanias hereditárias foi muito bom para a coroa, que assemelhava aí os lucros, mas nem tão bom para os donatários. Esses enfrentavam desde o início grandes dificuldades, tendo que desenvolver a colônia com recursos
poucos aí, e por conta dessas dificuldades o modelo não funcionou aí conforme todo mundo estava proclamando. O fracasso do modelo fez com que a coroa mudasse o seu posicionamento e a sua estrutura administrativa colonial. A abolição da hereditariedade foi o primeiro passo nesse sentido, ocorrendo apenas no ano de 1759, definida aí pelo Marquês de Pombal. As capitanias hereditárias existiram até o ano de 1821, à medida que iam fracassando, eram redimensionadas aí para as mãos da coroa portuguesa e gerando então novas estruturas de administração. O ato de redimensionamento das fronteiras das capitanias hereditárias moldou alguns estados litorâneos atuais, né? Finalmente, diante dos problemas da administração, a coroa portuguesa resolve, no ano de 1548, centralizar o poder e nomear um governador-geral, um homem chamado Tomé de Souza, para o Brasil, gerando uma nova fase da história colonial brasileira. Esse governo geral, no ano de 1548, com o fracasso das capitanias e o aumento das investidas estrangeiras da colônia, Portugal resolve impor aí para assumir o controle efetivo da administração, criando um governo geral na capital, que era então Salvador. O governador-geral coordenava a defesa, cobrava impostos, incentivava a economia. Embora o governo geral tenha implantado uma administração política administrativa após as capitanias, ele não acabou substituindo esse modelo, né? A ideia era impor uma centralização política que funcionou muito bem na esfera militar, mas não refletiu na estrutura do dia a dia, né? Pela falta de transporte que fosse bastante interessante a tudo aquilo que a colônia necessitava e principalmente a falta de comunicação. Boa parte do poder de fato era exercido pela Câmara Municipal de cada vila. Entre os principais governadores estão aí Tomé de Souza e também Mem de Sá. Após a morte de Mem de Sá, no ano de 1572, Portugal dividiu o território nos governos do norte e nos governos do sul, né? Criando no ano de 1621 essa nova divisão, dando início aos estados do Brasil com capital em Salvador e o estado do Maranhão com a capital São Luís, que em 1751 passou a se chamar Estado do Grão-Pará e Maranhão, com sede em Belém. Durante algum tempo, o único interesse da coroa portuguesa era a extração do pau-brasil, que era bastante rentável à coroa, mas na segunda metade do século XVI começaram a ficar bastante objetivo outros interesses. Dentre eles, a economia colonial tinha um único objetivo, que era satisfazer a metrópole, além de comprar de Portugal tudo o que precisava para que fosse acontecer algum tipo de desenvolvimento. O princípio, né, que começa a ser vertente aí, a primeira atividade econômica do país foi exatamente a extração do pau-brasil, mas a derrubada fora de controle desse tipo de árvore fez com que ele se tornasse cada vez mais raro, até porque o pau-brasil tinha a sua cor avermelhada e era muito interessante aí para a indústria têxtil, principalmente para a tinturaria, fazendo com que novas culturas fossem introduzidas na prática agrícola, como o cultivo do algodão, do tabaco, da cana-de-açúcar e, mais tarde, a mineração. A estrutura administrativa foi voltada para o pacto colonial, segundo aí os brasileiros só podiam comercializar com os portugueses, de modo que esses compravam barato e vendiam caro e ainda tinham exclusividade na exportação das mercadorias do Brasil a outras nações. A grande maioria
dos lucros iam para a coroa portuguesa, que cobravam altos impostos sobre a exploração dos produtos coloniais. E a primeira riqueza brasileira percebida por Portugal foi exatamente o pau-brasil como madeira aí de fonte de riqueza para os interesses portugueses. Era muito abundante no litoral, era usado como matéria-prima aí para a fabricação de tinturas, como já mencionamos, e a extração era feita pelos índios que trocavam as mercadorias por produtos que não eram tão interessantes para ele, eram quinquilharias, e a prática desenvolvida pelos portugueses para convencer os indígenas a extrair a madeira e levar até as embarcações é conhecida como escambo, né, que é a troca de produtos aí por favores. Em alguns pontos da costa foram instaladas feitorias para o armazenamento do produto, até porque para evitar aí o contrabando desse produto pela atividade estrangeira. Mas, conforme o tempo foi passando, houve também o desenvolvimento da propriedade de monocultura e dando início ao ciclo do açúcar, né? A monocultura é um tipo de exploração agrícola que tem como base a produção de um único tipo de produto, normalmente está associada ao que chamamos de latifundiários, que são os donos de grande extensão de terra. As grandes propriedades da colônia viviam na prática da monocultura e se voltavam para a prática do mercado externo, utilizando-se de mão de obra escrava para suprir a sua demanda. Essa mão de obra era inicialmente indígena, vinda a ser trocado pelos negros africanos posteriormente. Esses latifúndios realizavam a prática do plantio da cana-de-açúcar, porque o clima tropical brasileiro é bastante propenso para esse cultivo, que também poderia ser chamado tanto de latifúndio monocultor quanto do sistema de plantation. Além das plantações, esses locais possuíam instalações e equipamentos que já serviam para refinar o açúcar, como a moenda, a caldeira, a casa de purgar, sendo conhecidos como engenhos. Muitas famílias passaram a trabalhar nos canaviais e morar próximo desse engenho para acompanhar todo o processo, né? Nisso, os escravos eram praticamente 100% a mão de obra existente no local e pouco era o número de pessoas assalariadas naquele tempo. Viviam esses escravos em senzalas, que eram lugares somente de um cômodo, sem nenhum tipo de higiene ou conforto, misturando-se homens, mulheres e crianças como animais. E além do trabalho braçal no canavial, eles também trabalhavam na casa grande, servindo aí os senhores de engenho. Como os portugueses já conheciam a prática do plantio da cana-de-açúcar, esse produto ele foi escolhido para ser o principal produzido no Brasil. Além de que esse produto era muito aceito na Europa, como o produto era muito procurado pelos europeus, os holandeses decidiram também investir no país, instalando-se em engenhos, e a partir aí dos meados do século XVII, o ciclo do açúcar no Brasil colonial começou a cair, já que agora o país tinha fortes concorrentes, como as Antilhas, por exemplo, que por ironia do destino eram financiados e comercializados pelo capital holandês. Portugal buscava por uma nova fonte de explorar as riquezas da colônia e foi quando no século XVIII teve início a exploração de metais preciosos, dentre eles diamante e ouro, dando início a um novo ciclo econômico da colônia. A mineração, que foi aí o último ponto a ser explorado, fez com que a produção da açúcar, como sendo a principal atividade econômica do Brasil colonial durante os séculos XVI e XVII, sendo ultrapassado aí o século XVIII pela mineração, no ano de 1693, abundantes jazidas de ouro foram descobertas na região hoje ocupada por Minas Gerais. As notícias se espalharam
e milhares de pessoas aí das mais variadas origens rumaram para lá em busca de riquezas. A coroa portuguesa, a fim de impor uma administração mais rígida e garantir parte dos seus lucros, publicou no ano de 1702 o Regimento Aurífero, que regulamentava a extração mineral. O documento criava a intendência das minas e os governos quase autônomos que prestavam satisfação, então, à corte portuguesa. No ano de 1720, a região mineradora, que era parte da capitania de São Vicente, foi transformada em uma nova capitania, a capitania de Minas Gerais. As áreas de ocorrência desses metais preciosos foram divididas em lavras, que eram grandes propriedades escravistas, e faiscações, que eram extração individual ou familiar, sem a presença de escravos. Quem se dedicava à extração deveria pagar 20% do ouro encontrado à coroa, isso é denominado o quinto, e no ano de 1720, em razão das sonegações, foram criadas as casas de fundição. Dentro dessas casas de fundição, o ouro em pó era transformado em barra, e já era retirado o quinto aí, destinado à coroa. Só era permitido a exportação do ouro fundido, né? Era uma oportunidade aí que a corte portuguesa tinha de retirar aquilo que a ela pertencia e liberar a exportação com um controle maior. 10 anos depois, a coroa criou um novo tributo, a captação, que incidia sobre o número de escravos usados, né? Sempre a mão de obra colonial começou aí pelos indígenas, depois passaram-se aos negros vindo da África, dando-se origem aí ao escravismo no Brasil. Existente um ponto, quando falamos na economia colonial, nós temos sempre que mencionar o processo da escravidão. Dois são os tipos de escravidão, a vermelha, que eram as dos índios, e a africana, dos negros trazidos aí da África por meio dos navios negreiros, né? Quando Martin Souza chega ao Brasil em sua expedição de colonização no ano de 1531, ele trouxe consigo a prática do escravismo. Foi marcada pelo uso de escravos do continente africano, que fazia todo o trabalho pesado e eram tratados como animais. Alguns índios também foram tratados desta forma, mas como esses índios conheciam muito bem o território, era mais difícil a manipulação, até porque a fuga era mais propensa, porque ninguém encontrava esse indígena. Eles trabalhavam na agricultura, principalmente na parte da cana-de-açúcar e também da mineração. Foram grandes contribuintes para o crescimento da economia do Brasil. Os escravos eram maltratados, chicoteados, mas mesmo assim lutavam pela sua liberdade, e essa luta levou a uma forma dos primeiros quilombos, que eram abrigos feitos aí para negros fugitivos. A abolição da escravidão veio ao ano de 1888, com a assinatura da Lei Áurea, que aboliu toda forma de escravidão no país, mas o Brasil foi o último país aí, né, um dos últimos a abolir essa prática. Os negros que agora, então, são livres, ainda teria que passar pelo preconceito da sociedade, que os tratavam, né, com desprezo, porque ninguém aí daria empregabilidade a um escravo que agora se diz livre. Então, muitos deles continuavam ainda na prática escravatória para conseguir sobreviver. Quero aqui agradecer a presença e a paciência de todos. Essa foi a nossa primeira aula de Brasil colonial. Voltaremos aí com novas propostas. Agora é só voltar à aula, fazer as questões para fixar o conteúdo. Obrigado, até a próxima.